Noite. Boa noite a todos, comandante Dr. Antônio José, amigo de longa data, ao Dr. Godofredo, ao Dr. Marco Fábio, e a todo o pessoal da coordenação e aqueles que nos estão acompanhando, boa noite. Primeiro quero agradecer a oportunidade, de estar aqui com vocês e dividir um pouquinho dessas questões do direito aeronáutico, com as interfaces aí do direito marítimo. E o nosso tema, ele se alavanca em relação aos tribunais superiores, Então, nós vamos tecer aqui, vamos pensar um ponto específico do que tramita na área dos tribunais superiores. E nós vamos falar sobre a questão das rádios piratas, especificamente das rádios comunitárias, clandestinas, suas repercussões para a segurança de voo, e como os tribunais superiores têm se debruçado sobre essa questão, como eles têm decidido sobre esse tema, e nós procuramos aqui iluminar essa questão, tanto do aspecto do direito na visão dos tribunais superiores, como também das ciências aeronáuticas, Nós precisamos, o direito aeronáutico, assim como o direito em geral, ele sempre dá as mãos a alguma outra área do conhecimento humano, ou engenharia, ou as ciências sociais, as ciências aeronáuticas, para que ele possa bem caminhar. Senão a gente acaba, nós do direito, vivendo num mundo teórico que nem sempre tem reflexo no mundo prático. Então eu vou trazer para vocês aqui primeiro essas questões do direito das ciências aeronáuticas e logo em seguida como os tribunais estão analisando esse ponto, essa questão. Eu vou pedir para o pessoal da coordenação, da parte de informática, eu vou passar um filme de apenas 2 minutos para a gente ter uma boa visão aí de como ocorre essas rádios piratas e as suas consequências para a aviação. Se o pessoal puder aí já rodar o filme para mim. Oito toneladas de equipamentos usados na transmissão de rádios clandestinas viraram um lixo no aeroporto de Congonhas. Não por acaso o local onde circulam os aviões que tem a segurança ameaçada pelos piratas. Veja na reportagem de César Galvão e João Pedro Gomes. Esse é o som que interferiu na comunicação dos aviões com o aeroporto de Guarulhos ontem à tarde. Preocupados, os pilotos passaram a ajudar na fiscalização. Capturamos aqui o nome da rádio e depois o telefone, tá ok, Heitor? Obrigado. Por causa das interferências, os 3 maiores aeroportos de São Paulo vão receber equipamentos para rastrear rádios piratas. Hoje a Anatel destruiu em Congonhas 8 toneladas de equipamentos clandestinos, que foram apreendidos nos últimos 7 anos. O aeroporto foi escolhido como local para destruição porque aqui funciona um dos serviços mais prejudicados pelas rádios piratas. Esses equipamentos potentes, clandestinos e de baixa qualidade interferem todos os dias na comunicação entre os aviões e as torres de controle. O custo da aquisição desses materiais tem sido cada vez mais baratos. Então aí a sensação da impunidade e do que eu chamo de educação, Quer dizer, nós temos que conscientizar que existe espaço para se trabalhar ordenadamente. Segundo a aeronáutica, pelo menos 2 vezes por mês, o aeroporto de Congonhas para por até 10 minutos porque pilotos e controladores de voo não conseguem se falar. Só nos primeiros 3 meses deste ano, foram fechadas 400 rádios piratas em todo o país. 150 estavam no ar em São Paulo. Enquanto elas não são descobertas, confundem as comunicações e deixam os pilotos cada vez mais preocupados. Só para saber, vocês ouvem a pirata aí, não? Foi que tá demais aqui, tá insuportável. Segundo a Anatel, neste momento, 320 rádios piratas estão no ar em São Paulo. E quando uma é fechada, outra começa a funcionar. Tudo bem. Eu vou agora aqui esperar eles terminarem de compartilhar. Eu vou compartilhar agora a minha tela aqui para puxar a minha apresentação. Pois bem, pessoal, tem alguns detalhes dessa reportagem que
não são tão como eles disseram, né, não é tão adequado. O primeiro aspecto, quando eles falam aí da potência, né, que parece que os equipamentos são muito potentes, e das comunicações, de fala, né, e nós vamos ver que, na verdade, na aviação é um pouco diferente do que eles colocaram. Nosso aspecto aqui principal, e o principal elemento desses tipos penais que nós vamos detalhar, é a segurança das telecomunicações. Na aviação, gente, diferente do que falou na reportagem, não é apenas a comunicação de voz que pode sofrer interferência por uma rádio pirata. A comunicação, sim, a gente até percebeu ali na reportagem a dificuldade dos pilotos de conversarem. Mas também a navegação. Ou seja, como é que as aeronaves navegam? A gente vê que o espaço aéreo é imenso, que às vezes elas operam sem referências visuais, né, apenas com instrumentos a bordo da aeronave, e também esses instrumentos, eles acabam sendo, de alguma forma, prejudicados com essas rádios piratas. A comunicação, gente, ela ocorre na decolagem, em rota, em procedimento de aproximação, em pouso, e a gente vê essa foto aí da aeronave, olha, ela vai fazer uma decolagem em condições de instrumento, né, tá alinhada, pronta para decolar. Nós tivemos 2 acidentes muito sérios na aviação brasileira e na aviação mundial, que decorreram de deficiência de comunicação. Por certo que nas ciências aeronáuticas nós sabemos que vários outros fatores contribuem para um acidente aeronáutico, né? Mas a comunicação nesses 2 que eu pensei aqui, para a gente poder analisar, foram determinantes. Esse, muita gente que estuda aviação conhece, o grande acidente de Tenerife, em 1977, é o maior acidente aeronáutico da história mundial. O que aconteceu, gente? Essas 2 aeronaves pousaram em Tenerife, porque em Las Palmas houve uma ameaça de bomba, então todo mundo teve que alternar para Tenerife, grandes aeronaves que faziam o transcurso continental, cruzando os mares, né, tiveram que fazer o seu pouso em Tenerife. Então um monte de gente acabou pousando lá em Tenerife, essas aeronaves grandes não couberam no pátio, muitos tiveram que estacionar na pista de táxi. Quando eles chegaram para pouso, estava tudo tranquilo, tempo bom. Só que nessas ilhas, são as Ilhas Canárias, né, a variação de meteorologia é muito rápida. E quando se percebeu, o tempo fechou. E todo mundo queria sair quando liberaram lá o pessoal em Las Palmas, nas Grandes Canárias. Muita gente estava até com tempo de regulamentação de tripulação, né, as tripulações já estavam tendo que, se não decolassem, ter que ser substituído. Imagine o problema de ter que mandar lá para Tenerife outras tripulações para substituírem aquelas. O KLM, ele acabou taxiando na frente, e ele, como ele não poderia usar a pista de táxi, ele foi até o final. Todos eles teriam que fazer isso, até o final. E na sequência, o Panam foi atrás dele. Teria que levar ali na saída número 3. Só que a gente percebe que é uma curva muito ruim, né, de 135 graus, ali naquela saída 3. E quando eles já perceberam, o KLM já estava lá, já fez o 180, já estava pronto para decolar. E nisso, gente, devido a outros fatores, pressa, né, querer ir embora rápido, mau tempo, a visibilidade nesse momento estava 500 metros, a pista tem 3.100 metros. Então ele não conseguia ver a pista toda. Ele alinhou, o pessoal da Panam quis livrar na saída 4, que era muito mais fácil para ele progredir, né, não conseguiu falar bem com a torre que queria sair na 4, o pessoal da KLM tochou o motor para poder decolar, e eles usaram essa expressão, ó, we are now at takeoff. O takeoff, gente, depois desse acidente, só é usado realmente quando for decolar. Não é usado mais para dizer que está pronto para a decolagem, ou que qual é a autorização para a decolagem, aí se usa a outra palavra, departure. Então, hoje houve essa mudança, mas na época não, se usava muito takeoff. Na hora que o KLM deu o motor para decolar, o pessoal, ele usou essa expressão, pedindo as instruções da torre, a torre passou as instruções, mas não autorizando ele a decolar. E ele achou que estava autorizado, deu o motor. Nisso, a torre achou confusa essa expressão e pediu para ele confirmar e manter até aguardar o pessoal da Panam sair. Só que essa mensagem, gente, deles, da torre, não conseguiu sair, porque o pessoal da Panam também modulou no mesmo momento, houve uma interferência das 2 comunicações. E eles só conseguiram visualizar o KLM e o Panam com 500 metros de distância. Né, pela foto anterior, eu vou até voltar ela aqui, a gente percebe que o Panam até tentou tirar a esquerda, porque ele viu as luzinhas chegando do KLM, e o KLM, ele puxou o nariz totalmente, arrastou a cauda,
mas não conseguiu desviar. Nós tivemos aí, então, 583 mortos. 70 sobreviveram por muita sorte que escaparam sobre as asas do Panam, quando a carenagem se esfacelou. Outro caso, gente, de comunicação, que a gente teve problema de comunicação, aqui no Brasil, né, o acidente do Gol 907 e do Legacy. O pessoal do Legacy tentou falar com o Centro Brasília, não conseguiu porque não utilizou todas as frequências que existiam naquela área. E o controlador também não colocou no seu console todas as frequências que existiam. E por um azar, as que o pessoal do Legacy escolheu para tentar falar com o pessoal do Centro não estava selecionada, ninguém falou com ninguém. E eles acabaram num acidente totalmente atípico, colidindo em rota, né, com esse, lógico que outros problemas, mas um problema de comunicação levou a um acidente de 154 mortos, um dos maiores acidentes também agora aqui no caso do Brasil. Então, o primeiro ponto que eu queria puxar para a gente concluir é o seguinte, gente, canais de comunicação seguros e livres em todas as fases de operação é muito importante para a aviação. E navegação? Bom, nós estamos vendo aí um MD-11 chegando para pouso, tá vendo as luzes aí que mostram o caminho, né, de referência para pouso. Como é que esse avião consegue chegar, hein? Será que é GPS? Como é que um avião desse porte consegue fazer um voo de precisão e chegar certinho na pista? Pois é, gente, a navegação também é por ondas de rádio. Né? A gente coloquei aqui para vocês um ILS, é como se fosse uma rádio que tem lá no aeroporto, tem uma antena, só que ela não toca música. Ela manda esses sinais de precisão para que o piloto consiga. Eu trouxe aqui os dois instrumentos, para quem não conhece muito aviação, ele tem que deixar certinho, ele não consegue ver nada do lado de fora. Se tiver um prédio na frente dele, ele vai bater. Mas ele não vai bater porque o ângulo que ele vai colocar, a velocidade, vai estar exata como está aferido. Nesse segundo aqui, que a gente pode ver no segundo instrumento, olha, essa barrinha está espirrada para o lado esquerdo, porque a pista está para a esquerda. O piloto tem que fazer uma curvinha para cima dela para poder alinhar e fazer o pouso. Então, veja, quando a gente faz um pouso desse, então, o piloto, ele não estava enxergando nada. Ele só consegue chegar com segurança porque as ondas de rádio estão chegando limpas e precisas. A rampa de aproximação de um pouso desse, gente, é 3 graus. Se a gente variar meio grau, ele já vai colidir, ou ele não vai conseguir chegar na pista. Ele pode colidir com algum obstáculo. Aqui é uma decolagem. A decolagem também tem todos os seus padrões de precisão para poder sair com segurança e não colidir com nenhum obstáculo. E a gente tem que lembrar que no Brasil nós somos campeões de construções inadequadas perto de aeroportos, né? Então, tudo fica sempre muito no limite. E aqui, gente, é muito importante eu destacar essa altura de 2.000 pés. 2.000 pés, gente, é o momento de início dos procedimentos de mais de precisão para pouso em condições de instrumento que ele vai utilizar essas ondas de rádio. São os momentos que nós temos as aeronaves mais próximas umas das outras. Lá em rota, eles ficam mais distantes. Mas quando está para pouso, todo mundo com rota convergente, um mais perto que o outro, velocidade ainda é alta, menor distância de separação. Então, 2.000 pés é uma altitude muito importante, muito crítica para a aviação. A comunicação tem que ser ágil, os instrumentos têm que estar aferidos, sob pena de a gente ter aqueles problemas que a gente já viu, totalmente indesejados. Outra premissa que eu quero traçar para vocês. Aeroportos pequenos. Ou então estão muito distantes de aeroportos. Será que isso não traz nenhum prejuízo à aviação? Aí são questões que a gente poderia relativizar. Olha, gente, quando um piloto vai fazer pouso numa pista que não tem um controlador de tráfego aéreo, ele terá que fazer essa coordenação de pouso com as outras aeronaves numa frequência padrão. E, às vezes, ele pode também estar voando em algum local que não tem um aeroporto, mas tem alguma antena de navegação. Alguma antena que está dando informações para ele se ele está na rota correta. Então, distância de aeroportos ou aeroportos pequenos não significa por si só que não há algum perigo para a aviação ali. E o terceiro ponto, a terceira premissa que eu quero traçar com vocês na visão das ciências aeronáuticas, né, sobre o alcance. O alcance de uma rádio. Potência é um elemento, mas não é um único elemento que define o alcance de uma rádio, gente. O alcance de uma rádio, ela também tem a ver com a sensibilidade do receptor, a visada. A gente vê que a aeronave está voando lá em cima. Ela consegue falar muito longe, porque ela não tem obstáculos, diferente de uma rádio que está no chão.
Aí essa rádio, se ela estiver num terreno em altitude, ela poderá ter um alcance diferente daquele da potência que a gente espera. Existem também efeitos físicos, né? A Anatel, quando ela paga uma frequência para uma rádio, ela fala, essa é a frequência que você vai operar, e a Anatel já estudou a menor possibilidade de efeitos físicos, que a gente vai ver daqui a pouquinho que podem ocorrer. Uma rádio comunitária, a gente vai ver mais à frente, gente, ela tem até 25 watts. Sabe qual é a potência de um rádio de uma aeronave? 15. Mas como é que ele consegue falar, então, lá com Brasília? Antenas repetidoras, visada e a sensibilidade do receptor. As antenas das aeronaves são muito sensíveis para compensar a baixa potência. De que adiantaria colocar um grande rádio numa aeronave que pode pegar 3, 4 passageiros de peso? Então, nós temos que ter um rádio menor, aí compensa-se com a sensibilidade. Então, outra premissa, gente, alcance não é somente potência. E muito se faz isso no Poder Judiciário, de comunicar potência com alcance da rádio, que traz, às vezes, regras genéricas de alcance, né? Interferências. Nós temos vários tipos de interferências que são aqueles efeitos físicos que eu falei para vocês. Cocanal é aquela do Tenerife. Mesma frequência, ninguém consegue falar. Então, se uma rádio comunitária ela começar a operar na frequência de um LS e na frequência de um VHF, né, de uma comunicação por voz, nós vamos ter problema, ninguém vai conseguir falar com ninguém. Harmônicos. Às vezes uma frequência está na 100 e ela cria, por falta de filtros, e a gente não sabe se uma rádio clandestina tem filtros, né? Ela pode criar uma repetição, por exemplo, no 200, no 400. Espalhamento. Ela começa a contaminar, ela está operando no 100, do 80 ao 120 ela começa a atrapalhar a comunicação. E a intermodulação, gente, essa é muito importante. Na aviação, o pessoal do DSEA chama de pegar carona. Às vezes nós temos uma rádio muito potente e do lado dela uma rádio comunitária. Com a interferência de uma para outra, cria-se uma terceira frequência. Ela não vai tão distante que nem aquela grande potente, mas ela vai mais do que a rádio comunitária irá operar. Então, gente, aqui a gente tem que compreender que a potência por si só de uma rádio comunitária não é o único elemento para definir o seu alcance. Talvez a questão mais importante seja a regularidade procedimental de ela operar. Então, vejam, gente, a clandestinidade está relacionada, e o alcance dessa rádio, com a sensibilidade da antena, localização da antena. Então, às vezes, a gente coloca uma antena no topo de um morro, ainda que ela tenha no máximo 30 metros de altura, ela vai ter um alcance muito maior. A potência, a ausência de filtros, efeitos físicos, antenas longe de aeroportos, variação de frequências. E aí, não podemos esquecer que a aviação também não está sozinha nesse mundo. Nós temos o resgate, bombeiro, ambulância, polícia, que às vezes operam num raio de 1 quilômetro, 2 quilômetros. Então, a segurança do espectro eletromagnético, ele é conquistado com a regularidade do procedimento da Anatel de pagar aquela frequência para a rádio. Esse é a grande conclusão das ciências aeronáuticas, e a gente vai ver que tem julgados já que estão nesse sentido. Vou trazer alguns casos para vocês. Vejam bem, ali parece uma caixa d'água, né? Essa caixa d'água, gente, ela está a 25 metros do solo, lembrem? Mais à frente eu vou lembrar com vocês do sistema irradiante, 25 metros. Ela estava interferindo, ali dentro daquela caixa d'água a gente tem uma antena clandestina, e ela estava interferindo no ILS, ou seja, no procedimento de precisão de instrumento de Guarulhos, um dos aeroportos mais movimentados do país. Aqui, ó, aqui está a antena escondida. Nós temos um outro caso aqui de uma rádio que estava a 50 quilômetros produzindo influência. Agora aqui em relação a Ribeirão Preto, na torre, comunicação de voz. Eu queria chamar a atenção, a gente viu a reportagem agora há pouco, falou, mas a reportagem é antiga. Eu tive a oportunidade hoje de conversar com alguns amigos da Força Aérea. E eles me disseram que no APP São Paulo, praticamente diariamente tem reporte de rádio pirata interferindo nas comunicações. Quase diariamente. Semana passada, nós tivemos o ILS do Galeão, saiu do ar por rádio pirata. O ILS de Galeão, procedimento de precisão, alto volume de tráfego aéreo. Então, as coisas não mudaram tanto, não. E agora nós vamos para os tipos penais. Nós temos 2 tipos penais, gente, que tratam disso. Um do Código Brasileiro das Telecomunicações, o artigo 70, que ele diz o seguinte: constitui crime, punível com a pena de 1 a 2 anos, aumentada até a metade, possível dano a terceiro, a instalação ou utilização de telecomunicações sem observância do disposto nessa lei e nos regulamentos.
E temos também o artigo 183, agora da Lei das Teles, que diz que é crime desenvolver clandestinamente atividades de comunicações. Aqui nós vamos de 2 a 4 anos. Então, lá a gente tem alguns benefícios das leis dos juizados especiais criminais, e aqui nós não temos essas benesses, né? Acredito que mais à frente, ou quando a gente for nos debates, o comandante Antônio, que está batendo lata, literalmente, né, comandante, por esse Brasil todo, vai poder até nos dar também a impressão dele sobre as interferências que nós temos hoje em dia na aviação. E quanto à tipicidade, gente, em 2010 o Supremo Tribunal Federal, ele passou nós tínhamos vários critérios, havia muita divergência, e foi muito importante essa pacificação, até porque o direito criminal, ele não pode viver nessa imprecisão, nessa discricionariedade, justamente porque muitos tipos penais, eles acabam pecando pela falta de taxatividade, né? Mas o Supremo, ele acabou batendo ali o martelo, vamos dizer, e puxando o critério da habitualidade. Então, se a conduta for habitual, é a lei mais grave, a lei das teles. Se ela não for habitual, nós vamos lá para o Código Brasileiro das Telecomunicações. O STJ, ele sempre teve um outro critério, que é o critério da clandestinidade. Se a exploração era clandestina, era 183. Se não fosse clandestina, fosse autorizada, mas com alguma inconformidade com os preceitos do Código Brasileiro de Telecomunicações, aí seria a lei antiga. Mas ele acabou a partir de 2012, e 2016, as duas turmas lá, tanto do STF quanto do STJ, já pacificaram, isso nós não temos mais divergência, é a habitualidade. Se isso, inclusive, tem que estar no processo demonstrado, né, que a exploração, ela é habitual. Se não for habitual, nós vamos lá para o artigo 70. Rádio comunitária. O que é uma rádio comunitária, gente? É uma rádio de potência até 25 watts. O alcance, em tese, até 1 km, que é mais ou menos o que vão 25 watts. E para aviação, gente, porque o pessoal fala 1 km e pensa muito na segunda dimensão, e não olha para cima. 1 km, gente, são 3.000 pés, até um pouco mais. Sistema irradiante de até 30 metros. Sistema irradiante é a altura da antena. Nós já tivemos julgados entendendo que o sistema irradiante era o alcance da rádio. Não, gente, não vamos ter uma rádio para 30 metros. 30 metros é a altura da antena. Mas a gente já viu em alguns casos que a altura da antena, propriamente dita em relação ao solo, pode não significar muita coisa. Eu esqueci de mostrar naquela foto lá atrás da caixa d'água. A gente via de uma forma muito clara que aquela rádio estava no topo de um morro. A gente via a inclinação. Por isso que ela estava conseguindo chegar lá em Guarulhos. O STF, em relação à insignificância, a partir do julgado do ministro Celso de Mello, 84.412, traçou algumas linhas que hoje o Poder Judiciário praticamente se utiliza para poder avaliar a questão da insignificância, que são esses 4 critérios, né? A conduta minimamente ofensível, a ausência de periculosidade do agente, baixo grau de reprovação social e baixa lesão ao bem jurídico. O STF e o STJ têm aqui, eles têm posições diferentes mesmo. O STF, ele tem utilizado principalmente 4 elementos para, em alguns casos excepcionais, mas reconhecer a insignificância. O direito à informação e à aprovação social, hoje já está um pouco superado, mas já foi utilizado. O pequeno alcance, a localização, longe dos grandes centros, e a baixa potência, os efeitos concretos daquela emissão, ou a capacidade dos equipamentos. O STJ não, gente. O STJ entende que mera substituição da conduta ao tipo penal, a necessidade de autorização, isso que reflete a segurança das telecomunicações. Então, o STJ tem aplicado de uma forma bem tranquila a questão do perigo abstrato, e o STF tem feito algumas análises de perigo concreto e até alguns casos de dano concreto. Aqui é um precedente de 2010, né, que é exatamente o que eu passei para vocês, né, que o STJ sempre fez essa distinção, esse tipo penal apenas é dever do Poder Judiciário no direito criminal, verificar a subsunção da definição jurídica, a presença de dolo na exploração, até porque se houver dolo, e é praticamente difícil isso, na interferência nas comunicações, aí nós vamos para outro crime, não apenas esse, né, nós vamos para aquele de impedir ou dificultar a navegação aérea, e é imprescindível a autorização. Nós tivemos alguns precedentes momentâneos no STJ, devido a essa frequência do STF em fazer análises concretas
Essa aqui é uma precedente que eu trouxe em 2015, fazendo essa análise, sobre o seguinte argumento: olha, o STF está fazendo, então vamos também fazer aqui. Aqui está no item 2, né? A Suprema Corte passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância pode ser aplicado quando se constatar que um transmissor não possui capacidade. E aqui eu peço atenção para vocês nessa expressão, não possui capacidade. Tá? Ela é uma expressão muito importante, que ela se diferencia de alguns julgados do Supremo Tribunal Federal. E a partir de 2016, 2017, STJ, as duas turmas, elas não mais fazem essa análise de insignificância. Elas fazem, eventualmente, uma análise da própria impropriedade e ineficácia do meio utilizado, mas não da insignificância. E aqui eu vou destacar, gente, esse item 2, eu vou destacar em outro slide. Para mim, sobre a ótica das ciências aeronáuticas, é o julgado que mais reflete a teoria das ciências aeronáuticas e o seu reflexo para o direito criminal. A instalação e a utilização de aparelhagem em desacordo com as exigências legais ou de forma clandestina, sem a observância dos padrões técnicos estabelecidos em normas nacionais, por si só, inviabiliza o controle do espectro radioelétrico e podem causar sérias interferências prejudiciais em serviços de telecomunicações regularmente instalados. Polícia, ambulância, bombeiro, navegação aérea, embarcações, receptores domésticos, TVs e rádios, pelo aparecimento de frequências espúrias. De fato, é exatamente o que ocorre no mundo eletromagnético. É exatamente essa disciplina que se busca através do tipo penal. Até porque é muito difícil, num caso concreto, verificar todas as potencialidades ou o que ele já causou de interferência. São muitas as variáveis. Por isso que a segurança do espectro eletromagnético só é conquistada com o cumprimento dos procedimentos de autorização da Anatel. Bom, agora nós vamos para o STF. O STF, como eu falei para vocês, esses primeiros dois itens, ele quase não utiliza mais. O que ele mais utiliza? O pequeno alcance das rádios comunitárias e a baixa potência. Ou pelos efeitos concretos que pode ter produzido, ou pela capacidade dos equipamentos. Reprovação social, aqui eu vou até trazer um voto divergente da ministra Carmen Lúcia, muito interessante, em que ela traz a preocupação dela sobre o aspecto do perigo inverso, de que a plena liberdade das comunicações e até acabar sendo utilizado para fins ilícitos. Eu vou até fazer a leitura desse interessante voto da ministra. Minha preocupação é que a rádio comunitária que presta serviço, presta um desserviço enorme quando ela é utilizada, por exemplo, por facções criminosas. Por isso a necessidade da licença. Nesse caso, eu fico vencida. Acho que realmente o princípio da insignificância e algo desse porte não se harmonizam. Esse é um voto dela de 2010, um dos julgados em que houve o reconhecimento da insignificância. Nós temos também outros aspectos sociais, gente. Estamos vendo aqui Congonhas. Congonhas tem um movimento anual de 22 milhões de pessoas que passam por lá. Ah, mas você pegou Congonhas, então vamos pegar Corumbá. Corumbá chega a 32 mil pessoas por ano. 2.600 pessoas por mês ali submetidas à segurança do transporte aéreo. Mas não vamos só para aeroportos regulares, não. Ou aeroportos explorados comercialmente. Nós temos vários aeroportos, esse aeroporto regular, e que acaba atendendo cidades do interior. Às vezes a única porta para um grande hospital ou para uma sobrevivência, e a gente tem visto agora no Covid, é um aeroporto. E ele pode estar obstacularizado com a dificuldade de comunicação, dessa coordenação, ainda que não tenha uma torre de controle, e aquela única opção pode estar fragilizada. Muitos desses aeroportos também, que a gente chama de aeródromos, né? Eles também fazem a ligação econômica do município. Município em local remoto. Esse aqui é um extrato também daquele mesmo julgado. Olha, o município é distante de outras emissoras de rádio e televisão, bem como de aeroportos, o que demonstra ser remota, se não impossível a hipótese de interferência de a rádio causar algum prejuízo para outros meios. A gente viu aqui, né, no ângulo das ciências aeronáuticas, que existe o fenômeno da carona, né? Às vezes ela toma com a rádio comunitária do lado de uma rádio oficial, de potente, e ela acaba criando uma terceira onda. Uma alta sensibilidade das antenas das aeronaves. Os aeronaves públicos e privados, mesmo sem torre, precisa de comunicação, chama comunicação às cegas. E as várias antenas repetidoras que nós temos espalhadas pelo Brasil, antenas de navegação, que dão a segurança para a navegação aérea. É como se fosse no mar, gente, aqueles marcos de luzes que tem para os navios.
Eu vou trazer esse destaque aqui do voto divergente do ministro Edson Fachin, e ele é até recente, tá? Agora de novembro de 2020. Patente o baixo potencial lesivo da operação radiodifusora em análise, a qual, ao que tudo indica, encontra-se dentro dos parâmetros legais de serviço de radiodifusão comunitária. Nessa linha, penso que eventual irregularidade na concessão da ortoga para o funcionamento da rádio é de ser resolvida na via administrativa em respeito ao princípio da subsidiariedade do direito penal. Mesmo que a gente coloque apenas os 25 VAs aos 3.000 pés que ela pode chegar, a gente viu que com 2.000 pés, gente, a aviação, ela está no momento mais crítico de sua operação quando em condições de instrumento. Então, o que eu quero apenas demonstrar é que, na ótica das ciências aeronáuticas, a exploração por si só, dentro dos parâmetros de uma rádio comunitária, não significa que não teremos perigo para a aviação. Né, aqui é aquilo que eu já passei para vocês, né, que a gente falou sobre esse 1 quilômetro, os 3.000 pés, que acabam trazendo um desserviço, né, uma insegurança para a aviação. E a aviação, como eu disse, não está sozinha, né? 1 quilômetro, ele pode representar um obstáculo, né, para serviços de emergência, segurança pública, corpo de bombeiros. Último ponto, gente, análise da ofensividade. Aqui, eu acredito que seja o ponto mais importante de reflexão desses julgados. Nós temos julgados que fazem a seguinte análise. Há provas nos autos de que aquela emissão produziu interferência nos demais sistemas? Ou seja, eu estou querendo o quê? Um resultado material. Eu estou querendo uma produção de dano. Não de dano a terceiro, dano material, mas de dano ao bem jurídico tutelado, concretamente falando. Há, quando faz análise da ofensividade no princípio da insignificância, um outro raciocínio, que é a seguinte pergunta. Esse equipamento possui capacidade de produzir interferências? Então, vejam que é muito diferente essas duas questões. Nós temos decisões analisando sobre esses dois ângulos. Às vezes parecem ser muito próximas, mas não são, porque quando a gente quer a comprovação da produção do dano, da interferência, ou seja, eu quero que nos autos me diga, ele interferiu em qual sistema, em qual comunicação, ou então com qual aeronave, com qual navio, com qual bombeiro. Esse aqui é uma decisão 2017 do Supremo, né? Que a gente está trazendo do Supremo, que é quem realmente está fazendo hoje a análise da insignificância. A Anatel, então, assevera que o transmissor examinado é possível fonte de interferência. Bom, se é possível, isso significa que é uma potencialidade e não uma realidade. Logo, a lesividade em concreto não estaria demonstrada. O que está exigindo aqui a interpretação do tipo penal? A comprovação de material de uma interferência. Mesmo sentido aqui no julgado 2014. O exame pericial elaborado pela Anatel demonstrou que a suposta operação da rádio seria de baixa potência. Não comprovou a sua efetiva interferência. Mais uma vez, a exigência de uma interferência concreta para a atuação do direito criminal. E aqui a visão que, se for realmente realizar uma análise da insignificância, na análise da capacidade de produzir isso, porque a comprovação de uma interferência concreta, ela é muito mais remota ainda, muito mais difícil, né? Que estaria mais próximo, então, de uma análise do perigo abstrato. E na minha ótica, na verdade, a gente não estaria nem fazendo uma análise de insignificância, mas sim de uma tipicidade formal ou material, ou, em alguns casos, a gente vai ver aqui um caso de ineficácia absoluta do meio. A conduta em análise constitui crime formal, ou seja, não existe resultado naturalístico, e, portanto, se consuma com um mero desenvolvimento clandestino da atividade de telecomunicações. O dano a terceiro não constitui elementar do tipo. Voto, esse aqui no ministro Marco Aurélio vencido, e ele relatou para o acordo o ministro Alexandre de Moraes. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ao tipo penal, dali o artigo 183, ante a existência de laudo pericial elaborado pela Anatel, atestando o que, gente? A capacidade. Se ele é capaz de interferir, nós estamos, então, dentro já da esfera criminal, que é o que o tipo penal quis fazer, né? Trazer realmente essa proteção. A operação de rádio clandestina em frequência capaz de interferir no regular funcionamento dos serviços de comunicação devidamente autorizados impede a aplicação do princípio da insignificância. E aqui, gente, uma do STJ que eu trouxe, que foi uma análise excepcional, e aqui no meu entender não foi nenhuma análise de insignificância, mas a própria ineficácia absoluta, que é aquela internet comercializada via cabo. Ela está presa, está contida, ela não está no espectro eletromagnético. Não é esse o escopo da lei, não é esse o escopo do tipo penal.
o serviço cabeado, portanto, que não tem aptidão para prejudicar os sinais, né, o espectro eletromagnético. E como é que a gente vê isso no processo, gente? O laudo da Anatel. Né? Então, eu vou trazer até duas fotos aqui de laudo, e nós temos que considerar nesse laço probatório, gente, a aviação, os outros meios de comunicação, os 3.000 pés da aviação, né, que na rádio clandestina já estão muito cobertos, a partir dos 2.000 pés, então, com a extrema sensibilidade, e o fato da gente ter essa contaminação. Lembram da decisão do STJ, do acórdão? Né, essas frequências espúrias que tornam as telecomunicações extremamente inseguras. Aqui, ó, eu trouxe a foto de um processo até tá comigo. Aqui tem a foto do espectro magnético. A Anatel, ela tira essa foto na hora que ela faz a fiscalização do espectrômetro. Está aqui a onda. Ela está materializada. Aqui a capacidade de interferir em outros meios de comunicação. Aqui é uma outra. Então, esses são os elementos importantes, né, que eu vejo para as telecomunicações, para a segurança das telecomunicações, da aviação em si, sobre a ótica das ciências aeronáuticas, e esse aspecto, né, da insignificância, que deve ser, então, vetorado, no meu entender, e no entender de muitas das decisões do Supremo Tribunal Federal, embora com algumas divergências, a gente viu, na análise da capacidade de interferir, e não propriamente na prova de uma interferência. Eu deixo aqui meus contatos também, para quem depois quiser fazer alguma pergunta, mas ao final, né, nós vamos ter também essa oportunidade. Tá bom? Muito obrigado.